O envolvimento na política é um dever, uma obrigação de todo cristão. A fala do Papa Francisco em audiência com jovens estudantes em 2013 abre uma série de vídeos que estão sendo divulgados na internet nos canais do NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese. A série faz parte de uma nova campanha de formação com foco nas redes sociais. Para saber mais, nós recebemos no Horizonte Notícia a entrevista de hoje o coordenador do NESP, professor Robson Sávio. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada pela presença, professor. Bom, vamos porquê dessa campanha aí, né? Então, estamos num contexto político bem que precisa, né, dessa informação e tudo mais. Né? Isso, nós vemos um momento político muito complicado. As instituições republicanas muito fragilizadas, as pesquisas dão conta de uma descrença muito grande nos três poderes, a sociedade muito dividida, uma tentativa muito grande de criminalização da política, como se a política fosse algo ruim e não um espaço em que as pessoas devem procurar para melhorar a sua qualidade de vida através das ações do Estado e das políticas públicas. De alguma forma, alguns atravessamentos nos últimos anos, como, por exemplo, o judiciário interferindo mais na política e o povo cada vez mais distante, né? E a origem da democracia é o poder popular, né? Todo o poder ele emana do povo. É dentro desse contexto bastante complexo que a Arquidiocese de Belo Horizonte, através do NESP, propõe, nesse ano, que é um ano eleitoral, uma série de vídeos de formação política, né? Como se fosse um start, um início de uma campanha, justamente para chamar a atenção do cidadão, do eleitor, que a realidade política atual, em boa medida, ela demanda uma ação concreta, uma ação objetiva de todos nós. Nós não podemos, como o Papa disse, lavar as mãos, né? E ficar na rede social culpando o outro, xingando, como se isso fosse resolver o mundo. Né? A ação nossa tem que ser uma ação propositiva. E, nesse sentido, nós temos que compreender que a política, como diz inclusive vários documentos da Igreja, é o espaço onde se pode fazer o bem, né? Onde o cidadão pode interferir na busca de um Estado que ele possa atender todas as pessoas, né? As diversas demandas sociais. E a rede social, que é o espaço, né, onde eles estão sendo divulgados em primeira mão aí, né? Eles estão rodando também aqui na programação da TV Horizonte, mas a base é a rede social, né? Isso. Nos últimos tempos, nós temos reparado que, através das redes sociais, as pessoas têm muita informação, mas também muita desinformação. Né? Aliás, nas redes sociais, por uma série de fatores, parece que em tais espaços se reproduz um pouco uma sociabilidade muito violenta, que ela está baseada no ataque, na desqualificação do outro e coisas desse tipo. Mas é importante, né, a gente ter um uso responsável das redes sociais. E as redes sociais também podem se transformar num espaço de educação política. Não é? Por isso, essa campanha com vídeos bem curtos, bem simples, eles querem ser simples e diretos na mensagem, para passar para a pessoa, né, para aquele cidadão, aquele eleitor, né, aquele estudante, mas também aquele pai, aquele formador de opinião, algumas noções para restituir a política ao seu devido lugar. Ou seja, numa sociedade democrática, numa sociedade que você tem a democracia representativa, nós precisamos de nos responsabilizar pelos processos democráticos, e entre eles o processo eleitoral. Num primeiro momento, mas fundamentalmente também não desqualificar a política. Né? O que acontece hoje é que essa criminalização, Fernanda, desqualificação da política, faz com que muitas pessoas se afastem justamente desse espaço das escolhas importantes, né, para os governos, para os parlamentos. E justamente o afastamento de muitos faz com que os espertos se apropriem desses locais. Então, veja bem, ao contrário de um certo senso comum de que nós vamos deixar para lá porque não tem nada o que fazer, a ação nossa deveria ser o contrário, deveria ser ocupar os espaços para que aquelas pessoas que pensam numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais democrática, possam decidir os rumos dessa sociedade. Porque quando essas pessoas que estão preocupadas se afastam, os outros que têm interesses privados, interesses particulares, vão ocupar esse local. A política é um lugar que nós temos que ter clareza, ele sempre estará ocupado.
À medida que alguns não ocupam, outros certamente interesseiros ocuparão. Com certeza. E a política, que, como cita o Papa Francisco, é um direito e um dever de todo cristão, né? Vamos assistir, então, esse primeiro vídeo da série, que é essa fala do Papa Francisco aos jovens. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani, non possiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. I laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. É necessário lutar por um governo que preza pelo bem comum. Professor, por que essa fala do Papa Francisco, esse recado a esses jovens, continua tão atual e importante? Ela é de 2013. Mais do que uma fala, é quase que, digamos assim, uma solicitação e um pedido. Jovens, né, ocupem da política. A política é o espaço para o exercício do bem comum, né? O cristão, ele não pode fazer como Pilatos, que lavou as mãos e deixou com que Jesus fosse condenado por aqueles que não queriam, digamos assim, um anúncio da própria mensagem que Jesus era portador. Muitas das vezes no espaço político é isso que nós fazemos. Por exemplo, nós temos pesquisas que mostram que 30% dos eleitores decidem o voto no dia da eleição pegando um daqueles santinhos. Ou seja, uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma sobre o eleito. Também não fiscaliza o eleito. E o tempo todo fica reclamando. Eu até entendo, Fernanda, que hoje nós temos um modelo político eleitoral, né, a nossa legislação eleitoral, que ela é muito ruim para a ampliação da democracia, porque ela privilegia muito, primeiro, quem tem dinheiro. Mesmo a campanha desse ano, ela não sendo financiada pela empresa, ela é financiada pelo empresário, ela não tem o financiamento do CNPJ, mas tem do CPF. Então, quem tem mais dinheiro vai colocar mais dinheiro na sua campanha, aí já é um viés muito ruim. E, além disso, a política hoje, principalmente as eleições, ela está baseada nas estruturas dos vários partidos, o que nós chamamos de elites partidárias. Mesmo as eleições, elas estando baseadas no dinheiro de quem tem dinheiro e nas elites partidárias, ainda há um espaço para as pessoas buscarem bons candidatos, para as pessoas, inclusive, procurarem nas suas comunidades, nos seus contatos, pessoas que têm um histórico, né, para prestar serviços à comunidade. Aliás, inclusive, a Arquidiocese de Belo Horizonte acabou de lançar também, junto com esses vídeos, com essa série de vídeos, uma resolução, né, justamente recomendando os cristãos, os católicos, os homens e mulheres de boa vontade, para que não deixem para escolher os seus candidatos às vésperas da eleição, que desde já comecem a ficar atentos. Cuidado com aquelas pessoas que aparecem de uma hora para outra, aquelas pessoas que prometem mundos e fundos, pessoas, por exemplo, que ficam oferecendo serviços caritativos, que é a função do Estado. Então, uma série de recomendações para que as pessoas elas estejam um pouco mais responsáveis com o processo eleitoral e para que a gente possa sair, digamos assim, desse momento tão ruim que nós estamos, de desdém à política, à democracia, às instituições, e que, ao fim e ao cabo, todos nós acabamos sofrendo com a situação de uma sociedade dividida e na qual o Estado está muito mais voltado para atender aos interesses do capital econômico do que das pessoas. O Papa Francisco tem dito isso muito nos seus documentos, né? O Estado, o poder público, ele existe para garantir a vida humana. A vida humana, inclusive, daqueles que mais precisam. Não é para garantir o dinheiro dos financistas, dos rentistas, dos banqueiros. E o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, é que os estados nacionais estão muito mais preocupados em defender interesses do capital financeiro do que das pessoas. Nós precisamos de atuar para mudar isso daí. Com certeza. E é interessante que ele
faz não só esse alerta aí a todos os eleitores, a todos os cidadãos, mas também ele é bastante instrutivo, né, esses vídeos. Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse também sobre esses outros que falam sobre essa questão da democracia, dos modelos, né, de democracia, como é que a gente faz a nossa política aqui no Brasil, né? Isso. A importância do eleitor também saber isso, Claro, né? então, por exemplo, nós às vezes falamos, nossa, a democracia da Dinamarca ela é maravilhosa, da Suécia. Mas por que a democracia na Dinamarca e da Suécia é maravilhosa? Porque lá, por exemplo, tem muita igualdade social. E só tem igualdade social porque o Estado atua para que todas as pessoas tenham direitos, para que todas as pessoas tenham dignidade. Então, se nós queremos uma democracia como a de lá, nós vamos atuar aqui para que aquelas pessoas que estão ocupando os cargos públicos trabalhem na perspectiva de uma sociedade igualitária. Tem um outro que fala, por exemplo, que as pessoas ficam a vida inteira reclamando daquele que elegeu, mas esquece de escolher bem e de acompanhar o eleito. Então, são vídeos que eles são bastante, digamos assim, instrutivos para chamar a atenção do eleitor para esse momento que nós vivemos e sua responsabilidade. Quem quiser acompanhar, onde é que encontra os vídeos? Bom, os vídeos nas redes sociais e principalmente no WhatsApp, eles estão rodando. E a ideia é essa mesmo, né? Que uma pessoa passe para outra, para um grupo, para amigos, para os familiares. As pessoas podem baixar esses vídeos tanto no site do Nesp, que é nesp.pucminas.br, e nesse próprio site tem lá o nosso canal no YouTube e no Facebook, onde os vídeos estão lá também para serem baixados, para serem partilhados, para serem divulgados, para que eles possam motivar discussões no âmbito da família, da paróquia, do movimento social e da escola, e a ideia é um pouco essa. Com certeza. Muito obrigada pela presença, parabéns pela campanha, é muito bacana. Muito obrigado, nós é que agradecemos. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Para rever nossa conversa, acesse o tvhorizonte.com.br. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.